Oi, turma, tudo bem? Ontem foi um dia histórico, não é? Bem agitado, teve até o tombo do Google, mas aqui estamos nós, não conseguimos gravar ontem, mas hoje estou aqui gravando essa aula que vai ficar disponível para vocês e quero deixar minha declaração para o Google, essa empresa inovadora, empreendedora, sempre aí à disposição para novas inovações, né, criações, novas inovações ficou redundante. Mas vocês entenderam, né? Google, a gente ama. Muito obrigada por estar facilitando esse período, né, de aula remota. Vamos focar no que interessa. Gente, o tema da aula foi o perfil empreendedor, né? Perfil, comportamento e atitudes empreendedoras. Esse tema é algo bem interessante porque traz assim para a gente uma reflexão do que realmente é o empreendedorismo, como que ele está ali desenhado, o que é que estão falando, estudando sobre empreendedorismo. Então, o nosso roteiro hoje vai ser guiado por esse slide que eu vou começar a apresentar, mas saibam que, para não perder o costume, a qualquer momento vocês podem mandar uma mensagem, deixar um comentário no Classroom ou mandar aquela mensagenzinha no nosso grupo, que assim que for possível eu respondo para vocês. Agora vamos nós, empreender. Perfil, comportamento e atitudes empreendedoras. Sobre o perfil. Sobre o perfil, a gente pode considerar que existem diversos, claro, né? Cada perfil está intimamente ligado com a personalidade de cada indivíduo. Como afirma Filion, empreender é uma extrapolação de si. Então, é muito natural que tudo que a gente carrega dentro da gente, né, extrapole de forma bem associada com a forma que nós empreendemos, né, o mercado em que a gente atua. Por exemplo, né, você tem um amigo, uma amiga, né, que ama moda, e daqui a pouco você vê que essa pessoa está atuando nessa área, né, nesse setor, e o que é interessante, ela costuma vender aquilo que normalmente ela gosta de vestir, é algo que, né, normalmente acontece. Né, você vê alguém abrindo uma lanchonete, o que é que essa pessoa está vendendo? Normalmente coisas que ela gosta de consumir. Então, é meio que a gente emprestando um pouquinho de quem nós somos para um negócio, né, que vai ser filho nosso, e aí naturalmente carrega consigo o nosso DNA. Sobre os perfis em si, segundo a literatura, segundo o que está lá registrado, né, em livros, artigos e afins, nós temos esses 4 aqui que se destacam, né, como os mais comuns, que são o empreendedor tradicional, ou o empreendedor de negócio, né, o empreendedor clássico. Nós temos o MEI, microempreendedor individual, essa novidade, nem tão novidade, né? 2008 para cá, mas assim, já ganhou bastante força porque é realmente quem se destaca, inclusive em termos de números, aqui no Brasil, em Pernambuco, em Recife, né, o grande destaque em números é para o MEI, e claro que acaba sendo destaque também na atuação empreendedora e na economia. Outro perfil maravilhoso, intraempreendedor, e por fim, empreendedor social. Mas algo que a gente tem que considerar também é que hoje empreendedorismo tem nome e sobrenome. Então, sempre que a gente vê assim alguém empreendendo, a gente acaba associando a um sobrenome. Empreendedorismo social, empreendedorismo cultural, empreendedorismo de base tecnológica, empreendedorismo verde. Então, nós temos hoje empreendedorismo com nome e sobrenome. Então, é muito comum que você veja aí em diversas matérias, em diversos artigos, novos termos associados ao empreendedorismo. E está certo, desde que tenha inovação, né, atitude inovadora, que tenha ali o espírito empreendedor empregado e a realização dessas ideias, aproveitando a oportunidade de mercado, está tudo certo. Pode associar aí o nome que quiser. Sobre os perfis, bora para exemplos, né? O empreendedor tradicional, você também pode chamar do empreendedor clássico ou de negócio, que é aquela pessoa que empreende por meio de um negócio formalizado, ou seja, um CNPJ, e que atua diretamente na liderança da organização. Normalmente é o dono, né, o criador ou herdeiro do negócio, né? Aquela pessoa que realmente está ali envolvida e é dona, né, da criação, né, da criatura. 3 exemplos
né, bem legais e conhecidos que a gente tem por aqui. Primeiro, Silvio Santos, né, quem nos, acho, né, não sei se todo mundo sabe, então vamos contar um pouquinho da história. Silvio Santos começou como camelô, né, passou a ser locutor, depois virou comerciante, teve a oportunidade de criar o SBT e tornou-se o gigante, né? Não foi assim, num passe de mágica, foi muito trabalho, muitos anos, né? Muito trabalho. E aí, hoje ele tem não só SBT, mas outras marcas também associadas a ele, né? Inclusive a Jequiti, né? E tantas outras. Então, contei de forma bem rápida a história dele, mas é uma história que também vale a pena vocês conhecerem e pesquisarem um pouquinho mais, né, sobre, digamos, esse clássico do empreendedorismo nacional. Uma outra fantástica também, que é, assim, referência número 1 quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino no Brasil, é Luísa Helena Trajano, a herdeira da Magazine Luiza e a pessoa que transformou a Magazine Luiza nesse gigante que a gente conhece hoje, né? A mulher que se preocupa com as pessoas, né? A mulher que pensa em fazer com que seus empregados trabalhem felizes e uma mulher também que pensa assim em tendências, né? Que está aí sempre antenada e aberta para inovações, né? Hoje, ela já está repassando o bastão para o filho, né? Ou seja, a terceira geração da Magazine Luiza, mas ela é figura assim referência em todo esse processo de expansão e crescimento da Magazine Luiza se deu, né, associada a essa mulher. E esse terceiro aqui, JCPM. Quem nunca, né, viu essa marca, essas iniciais estampadas por Recife ou região metropolitana, né, dando uma voltinha ali pela beira-mar, fazendo a curva em Brasília Teimosa, né, quem nunca viu aquele JCPM destaque? Ou quem nunca deu aquele passeiozinho, aquela passadinha no Rio Mar, mesmo que seja assim, de longe, mas a gente conhece, né? Essas são duas referências, assim, que trazem para a gente a relevância do tal do João Carlos Paz Mendonça. Ele é um grande empreendedor que nós temos aí, contador, né, e que está aí no cenário de destaque da atuação empreendedora em Pernambuco. Temos vários outros exemplos, né, de ação empreendedora, de comportamento empreendedor no Brasil, em Pernambuco, mas esses três aqui eu acredito, né, que todo mundo precisa conhecer, se é que não já conhece. Um outro perfil, né, o microempreendedor individual. Esse daqui é destaque. Esse daqui é quem se coloca no topo do ranking de abertura de novas empresas no Brasil. E quem, né, quem que representa ou quem que compõe esse perfil? São empresas ou pessoas, né, empreendedores, indivíduos, com até 81 mil de faturamento por ano. Não participa como sócio, administrador ou titular de outra empresa. Pode contratar no máximo um empregado, respeitando o piso salarial. São dezenas de categorias permitidas. Essas categorias vocês podem conhecer nesse linkzinho que eu deixei disponível já no nosso slide. E o passo a passo para a formalização online, 100% online, vocês podem também ver e acompanhar por esse outro link que eu deixei para vocês. Essas imagens foram retiradas de um print que eu dei da página oficial do governo em que fala sobre o MEI. O link também está aqui disponível para vocês e eu sugiro que todo mundo que tem interesse em se tornar um MEI ou que já se transformou no MEI, mas ainda tem algumas dúvidas, passem por essa página, sabe? Leiam cada uma dessas janelinhas, né? Façam disso aqui o livro de cabeceira antes da abertura de um negócio MEI, porque todas as informações que você precisa saber estão aqui, né? Orientações antes de abrir o MEI, ó, tá aqui também como destaque, tá? Nessa foto bem bonita. Tem também direitos e obrigações, né, que a gente precisa saber, porque nem tudo são flores, né? E aí, todas, ó, ocupações permitidas, o que é ser MEI, já sou MEI, quero ser MEI, enfim, vão atrás dessas informações ou compartilhem com quem vocês sabem que tem interesse por ela. Um outro, né, perfil é o intraempreendedor. Esse perfil também super querido
e cobiçado, especialmente pelas grandes empresas, né? Quem são? Os intraempreendedores são os empreendedores corporativos, ou seja, são funcionários, empregados ou colaboradores que se comportam como empreendedores em benefício próprio e da empresa. Ou seja, são pessoas contratadas pela empresa, são pessoas que fazem parte daquele corpo do CNPJ, né? Pessoas que estão ali atuando para aquela empresa e que se comportam de forma empreendedora. Tem o espírito empreendedor aflorado, né? Pessoas que buscam melhorias, pessoas que buscam inovações, que buscam mudança e que fazem acontecer, né? Que correm atrás da realização dessas inovações, pensando em ocupar, né, e aproveitar oportunidades de mercado. 3 exemplos clássicos do intraempreendedorismo são esses aqui. Luiz Carlos Trabuco Cap. Ele entrou, né, aos 18 anos como aprendiz de escriturário no Banco Bradesco. Ele era filho de caminhoneiros e o que foi mais legal, ele entrou como escriturário, passou por todas as funções e cargos até se tornar presidente do banco, ou seja, o aprendiz, o que hoje a gente pode chamar de o estagiário, se tornou o presidente do banco, e não é qualquer banco, é o Bradesco. Né? Ele passou 9 anos nesse posto de presidente e depois saiu de lá pensando em novos voos, ou seja, se tornou um empreendedor tradicional de negócio. Mas enquanto esteve no Bradesco, se comportou como intraempreendedor. Um outro exemplo clássico, quem nunca deu um like ou até mesmo um dislike, né? Mas o like, ele surgiu nesse botãozinho, surgiu de um hackathon, ou seja, um movimento interno no Facebook, né, que reuniu os funcionários e brincou tentando provocar, né, novas ideias. Pensem em como melhorar o nosso Facebook. E aí, no meio desse hackathon, né, misturando diversas cabeças de diversos setores, surgiu a ideia e esse protótipo do like, né? Para quem acompanha o Facebook, sabe que o Facebook se divide em antes e depois do like. Hoje tudo é curtir. Inclusive no Instagram, aquele coraçãozinho, aquela curtidinha amei, a foto, né, veio inspirada nesse like. E o like passou a ser medida, né, para muitas coisas. Quantos likes tem aí? Quantas pessoas curtiram esse post? Passou a ter número de referência, inclusive para pesquisas. E mais um queridinho, PlayStation. Onde surgiu o PlayStation? Vê mesmo como foi a história do PlayStation. A fabricante conhecida anteriormente por aparelhos de som e seu Walkman era totalmente contra a entrada no mercado de jogos, ou seja, a Sony não queria entrar no mercado de jogos. Só que o então jovem Ken Kutaragi resolveu trabalhar por conta própria em um chip de som para o que viria a ser o videogame 16 bits da Nintendo. Foi preciso que houvesse uma pessoa entre os seniors que enxergasse o trabalho de seu funcionário com outros olhos, porque até então ele estava sendo condenado, mas aí alguém quis ver de uma forma diferente. Né? O que começou como traje e uma perda de tempo para o alto escalão da Sony, evoluiu ao que hoje conhecemos como a marca PlayStation. O videogame que marcou gerações só foi possível graças a alguém que incentivou o projeto, mesmo em um cenário hostil. Adicione a isso a quebra de parceria entre a Nintendo e a Sony, que fez o projeto tomar outros rumos. E o resto é história. Vejam que nem sempre é fácil intraempreender. Empreender por si já não é fácil. Imagine empreender dentro da organização de alguém. Eu poderia ter trazido aqui também o exemplo da câmera digital, que nasceu dentro da Kodak, sim, foi um funcionário da Kodak que inventou a câmera digital, só que a Kodak não quis dar essa atenção e o devido valor à câmera digital. E aí esse funcionário entristecido voou para outros ares chineses, e lá ele pipocou a câmera digital, né, feito esse que abalou as perninhas da Kodak, que, né, pouco tempo depois da consolidação da câmera digital, decretou aí falência, né, passou por um tratado de concordata, e aí
se reequilibrou. Mas vejam, né, o poder do intraempreendedorismo e a atenção que as empresas têm que ter com esse movimento. Né? É algo realmente que pode trazer mudanças significativas. E se a empresa não estiver bem aberta, né, e preparada para estudar essas possibilidades, pode ser que ela se transforme numa grande concorrente. Então, intraempreender é algo fantástico dentro do nosso mercado, até porque muitas vezes esses empreendedores, né, tradicionais que criam seus negócios, nem sempre eles criam um negócio só. Né? Eles, quando conseguem consolidar um, daqui a pouco estão ali pulando para outro e aí saem, né, criando, né, inovando, pensando em outros projetos. Realmente são seres inquietos. E aí, ter alguém com perfil intraempreendedor dentro do seu negócio é algo que realmente traz luz e faz muita diferença, tá, para as empresas, desde pequenas empresas a grandes empresas. O empreendedor social é algo que também, né, é um perfil que vem crescendo muito no nosso país. O nosso país tem essa tendência para o social, né? A gente percebe a desigualdade, né, que a gente vive. Então, a ação do empreendedorismo social com foco, né, em problemas sociais, abraçando causas sociais e tentando resolvê-las, né, tem feito muita diferença aqui no Brasil. Tem muita gente que está cansada já de esperar a boa vontade do governo, ou o governo eleger como prioridade resolver aquele problema, ou o governo ter forças suficientes para resolver aquele problema, e aí estão unindo forças, né, com o que tem, seja contatos ou pessoas ali que podem se juntar ao time, e começam a atuar, né, pensando em resolver aquele problema social. Por definição, a gente tem aqui, ó, empreendedoras ou empreendedores sociais, são indivíduos que possuem soluções inovadoras para os maiores desafios sociais, culturais e ambientais da atualidade. São ambiciosos, ambiciosas e persistentes, até porque não é fácil, né, minha gente? E abordam questões sociais importantes, oferecendo novas ideias para mudanças no nível sistêmico. Essa definição é da Ashoka Brasil, uma referência também, instituição referência no empreendedorismo social aqui no Brasil e no mundo, que vale a pena vocês conhecerem. Vocês podem ter mais informações a partir desse linkzinho que também está disponível para vocês. Para exemplificar o empreendedorismo social, eu elegi esse meu xodó, que é o Livox. Eu já conheço há alguns anos, né? Há uns tantos anos, talvez mais de 10 anos, ou por aí. Eu conheci o Livox numa apresentação que eles fizeram em um congresso de empreendedorismo social, e aí realmente fiquei encantada pela história dessa família. Clarinha, essa menina linda de laço vermelho que vocês estão vendo na foto, filha desse casal que a acompanha, nasceu com paralisia cerebral devido a um erro médico. Sim, a gravidez foi super saudável, super bem acompanhada e assessorada, só que durante o parto, um erro médico acabou causando essa paralisia cerebral em Clarinha e, por isso, ela não pôde andar e se comunicar verbalmente. Com muito amor, os pais da Clara desenvolveram um aplicativo para que ela possa se comunicar com eles e expressar seus sentimentos e desejos, nascendo assim o Livox. Graças ao Livox, milhares de pessoas com diversos tipos de deficiências e transtornos de aprendizagem ganharam o poder da fala. Como que funciona o Livox? É com base na inteligência artificial de ponta. Esse exemplo que a gente tem aqui, vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Dificuldades para tocar na tela? Sem problemas. O Livox corrige o toque imperfeito. Com os olhos é mais fácil? Basta piscar que o Livox funciona. Muitos cartões em uma única tela, o Livox mostra os cartões de acordo com a hora e local. Além disso, o Livox responde quando você fala com a pessoa com deficiência, e tudo isso com algoritmos reconhecidos e premiados no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Nesse nosso caso brasileiro, nordestino, já ganhou campeonato de empreendedorismo social nos Estados Unidos. Então, vejo que são exemplos como esses que a gente tem aqui como estrelas do empreendedorismo social,
Temos um outro, que é a Geração de Falcão, comandado por Eduardo Lira, também vem fazendo um movimento fantástico nas favelas do Rio de Janeiro. Em Recife, região metropolitana, Pernambuco, nós também temos exemplos brilhantes do empreendedorismo social. Um outro exemplo clássico nacional, Instituto Ayrton Senna. Então, são instituições e referências como essas que estão ali abraçando a causa social e tentando resolver problemas sociais de forma inovadora, trazendo novas possibilidades para a resolução de problemas antigos, problemas sociais que afligem, e que atacam diversas pessoas, não só aqui no nosso país, no nosso estado, como no mundo inteiro. Outros perfis, minha gente, como eu disse para vocês, hoje empreendedorismo tem nome e sobrenome. E aí, alguns outros destaques que eu trouxe aqui para vocês. Empreendedorismo cultural. E aí, destaques, porque, assim, eu particularmente, tenho um xodó por esses. Faltou só o empreendedorismo de base tecnológica, que é xodó, mas porque é um xodó que merece uma aula exclusiva. E a gente vai ter, esse momento. Então, empreendedorismo cultural. Esse exemplo aqui é do Especiário. Por que ele me chamou a atenção e foi eleito para estar aqui nesse momento? É uma rede de artesãs que se juntou a essa designer, que se intitula Design Social, que juntas estão fazendo uma verdadeira revolução com o artesanato. É um mix de empreendedorismo social com cultural e artesão, que mistura técnicas do artesanato, que compõem uma das linguagens da cultura e estão ali abraçadas com o social. Ou seja, é um trabalho de muitas mãos, muitas cabeças, dando um outro tom, um outro significado, trazendo mais apoio, mais visibilidade e um novo tom de valorização para o artesanato. É muito comum a gente acabar pensando assim, artesanato, encontra em feirinhas, a gente encontra tanto aqui no Brasil, que, especialmente no Nordeste, no nosso litoral, tem tanto artesanato, assim, que acaba ficando barato. Só que esse mesmo artesanato lá fora custa uma fortuna, vale muito. E o que é que acontece? Às vezes, quando eu vou comprar uma peça de artesanato, eu fico pensando, eu digo, poxa, quanto tempo a pessoa levou para fazer esse trabalho? Será que ela contabilizou a mão de obra? É muito comum a gente ver que a mão de obra não foi contabilizada ali naquela peça, e de certa forma a gente vê o artesanato desvalorizado. E aí quando vem um de fora, que pega daqui e vende lá pelo preço que merece, aí todo mundo começa a tirar onda. Eu lembro que em uma viagem que eu fiz, tinha nossas peças de renascença numa vitrine assim de prestígio ou foi na Holanda ou foi na Bélgica, e aí uma menina comentou, sabe? Isso aí são aquelas coisinhas que vendem no Nordeste. Gente, quase que eu infartava, né? Porque, assim, aquelas coisinhas, caramba, tu é brasileira, tu devia saber o nome disso, é Renascença. E segundo, aquelas coisinhas estavam sendo vendidas ali por um preço maravilhoso, em euro. Era mais de 100 euros, um negocinho assim, como se fosse um joguinho americano de Renascença, e eu achei muito justo. Eu fui pensando nas possibilidades de exportar a Renascença. Em momento nenhum eu pensei em criticar, eu achei o máximo. Só para a gente ver, como o nosso artesanato é rico e que podia ser mais valorizado, à medida que a gente desse assim um tom mais profissional, que a gente visse aquilo ali como uma oportunidade de empreender. Já fica a dica, minha gente? Temos também aí empreendedorismo político, para quem está inovando e fazendo política diferente, talvez aquela política como ela deveria ser. Veja mesmo, inovar em política, fazendo a política como ela deveria ser, e não como ela está sendo posta por aí. Está sendo classificado como empreendedorismo político. Empreendedorismo de carreira, quando você usa ali sua própria carreira para ascender, inovar e se transforma. Empreendedorismo musical, também em Pernambuco tem exemplos clássicos do empreendedorismo musical. Alceu Valença, gigante Alceu Valença, referência até hoje, que misturou sons populares com rock and roll, e também o clássico movimento Mangue Beat, puxado aí, intitulado por Chico Sainz, que virou história, mas que é bem referenciado aí na nossa capital e região metropolitana, digno de muitas homenagens e que são vistos realmente como referências do empreendedorismo
musical. Eu lembro que eu fiz o Enem em 2006 e nesse Enem tinha uma questão sobre o movimento Mangue Beat. Só para vocês terem noção, é Enem nacional, viu? Para vocês terem noção de quão gigante foi esse movimento. E um outro empreendedor verde, também está na moda ser verde, ser sustentável, especialmente nesse período de pandemia, né? Essa questão do empreendedor verde, né, cresceu demais, e aí você vê não só essa questão do empreendedorismo verde veiculado à sustentabilidade, ao cuidado com a natureza, preservação da natureza, como também pessoas que estão transformando a natureza no negócio, né, no sentido de vender mudas, né, criar sementeiras, né, nunca se vendeu tanta planta nos últimos tempos como agora. O povo dentro de casa, acho que o ar de vida que conseguiram ter foi através do crescimento de plantas. Então, se vendeu muitas plantas. Eu comprei muitas plantas durante esse período e vi, e assim, acompanhei também o crescimento de algumas empresas nessa linha de venda de mudas e plantas. Então, ser verde também está em alta, né? Ser sustentável está em alta, especialmente porque esse tem sido o diferencial de pequenos, né? De empresas pequenas, de empresas de pequeno porte, microempreendedor, né? Trazendo aquela pegada, né, do restaurante que tem a própria horta, né, no quintal do restaurante, né? Aquela empresa, né, ou aquela indústria que também cuida, né, dos seus próprios alimentos, né, pensando em se livrar de agrotóxicos e tornar aquele alimento mais saudável possível, né, respeitando também a escala do consumo, que é a grande barreira para o corte 100% dos agrotóxicos. Mas, enfim, está em alta esse termo também, empreendedorismo verde. Mas, como eu disse, vocês podem encontrar o termo empreendedorismo associado a diversos outros sobrenomes, porque empreender faz um tempo que está na moda. Comportamento. O comportamento da criatura empreendedora, né, normalmente é descrito como um ser inquieto, né, alguém que gosta de correr riscos calculados, que tem iniciativa, coragem, visão estratégica, liderança, sensibilidade, faro para oportunidades de negócio. Ontem eu estava mal, mas hoje até o cheiro eu estou conseguindo sentir. Então, ainda bem, acho que eu estou livre, né, daquela coisa lá, do corona, né? Acho que não foi ele, foi só uma gripezinha. Hoje eu estou bem. Né? Quer transformar o mundo e ganhar o seu próprio dinheiro, né? Esse é o comportamento empreendedor. Quer crescer e deixar um legado? Ah, sim, querem sim. E aí, para Filion, meu querido Filion, o que é que ele diz? Para detectar oportunidades de negócios, é preciso ter intuição. Intuição requer entendimento. E entendimento requer um nível mínimo de conhecimento. Ou seja, não tem como empreender no auge da sua ignorância. É preciso conhecer. E aí, claro, todo conhecimento é válido. Eu não estou falando de conhecimento associado a meros diplomas. Eu estou falando de conhecimento de mundo, eu estou falando de conhecimento prático, conhecimento tácito, possivelmente associado ao teórico, né, que é algo que é tendência, associar o teórico ao prático, né, porque, enfim, né, esses perfis do empreendedor inquieto, alvoroçado, está cada vez, né, mas assim, exigindo nesse cenário atual que o empreendedor também tem ali aquele outro perfil, né, relacionado à gestão, à administração, ou seja, pessoas que tenham conhecimento sobre as diversas áreas que são necessárias para se abrir um negócio. É importante ter intuição para sentir no mercado, farejar aquela oportunidade. Mas também é importante a gente ter conhecimento técnico para administrar e gerir aquela ideia, nem que seja assim o mínimo para garantir a saúde e a vitalidade. Não é nem que você vá ali contratar um administrador, um gestor super competente para realmente estar à frente, mas um mínimo de noção e de conhecimento você precisa ter. Comportamento, ele está diretamente relacionado a ações, a atos, né? Comportamento, é como você se comporta, né? Ações, atos e omissões também. O que é que você deixa de fazer? O que é que você ignora? Isso também
fala muito sobre você. Mas lembre que empreender está associado a comportamento, porque empreender é realizar, é fazer acontecer, não é? Não é aquela história, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, não. Se você não faz, você não faz nada mesmo, tá? Você não pode ser considerada empreendedor, empreendedora. É preciso fazer acontecer. É preciso se colocar à disposição, ir atrás, mover-se, tá bom? E aí, não tem como falar sobre comportamento empreendedor sem resgatar esse clássico, né, minha gente? A principal referência da escola behaviorista do empreendedorismo. E aí a gente resgata aqui, ó, o conjunto de características que compõem o comportamento empreendedor. Vem do conjunto de realização. Quais são essas características? Busca de oportunidades e iniciativa, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, persistência e comprometimento. Conjunto de características relacionadas ao planejamento. Busca de informações, até porque quem não tem informação não toma decisão, tá? Estabelecimento de metas, onde eu quero chegar, né? Apruma aí o norte, segue o baile nessa direção. Monitoramento e planejamento sistemáticos, envolvendo todo, visão sistêmica, tá? Conjunto de poder. Por fim, o conjunto de poder. Não, ó, chuta para lá a hipocrisia, que questão de poder também está em jogo no empreendedorismo, tá? Persuasão e rede de contatos conta ponto sim, tá? Por isso que a prof aqui fica falando de networking. Independência e autoconfiança, né? São coisas, né, características que estão associadas diretamente ao comportamento empreendedor. E aí, o que é legal também do comportamento? É que se você ficou triste porque percebeu que não tem todas essas características, ou que tem algumas, não tem todas, o que é legal do comportamento é que ele pode ser aprendido, ele pode ser estimulado e ele pode ser construído. Então, se hoje você não se comporta assim, pode ser que você ganhe algum estímulo para se comportar dessa forma, né? Ou com o tempo ir aprendendo a se comportar assim, né? Através, né, de estímulos que são trazidos com recompensas, quando você corre riscos calculados, né, quando você sente que vale a pena arriscar, porque quem não arrisca não petisca, e aí você sente aquele prazer da vitória, e aí você já, né, se alimenta do estímulo de repetir aquele comportamento. Então, é possível aprender a se comportar como empreendedor. Atitude empreendedora. Sobre a atitude empreendedora, tem esse livro aqui que eu amo, é um livro maravilhoso, de uma leitura super fácil, acessível, né, e que contextualiza bem a teoria, mas de uma forma dinâmica, legal, até o visual, o design do livro é bem prazeroso. E aí, o que é que Mara Sampaio, autora do livro, né, define assim como atitude empreendedora? É a predisposição para agir de forma inovadora e criativa no seu ambiente, gerando valor para si e para a comunidade. Sabe aquela história de amar ao próximo como a ti mesmo? Então, é gerando valor para si e para a comunidade, né? Você tem interesse em fazer acontecer, né? O bem e o mal maior você vai fazer a você mesmo. Então, você sabe que aquele bem você vai colher, mas não vai colher sozinho. A comunidade também vai colher, a organização também vai colher, a empresa também vai colher. E você se sente bem com isso, porque todo mundo está ganhando nesse jogo, tá? Uma outra referência de livro é esse daqui, já a referência internacional, com o mesmo título, só que com outro autor. Tá certo? Vocês podem, né, se tiverem a oportunidade, escolham um desses dois para fazer a leitura aí do final de semana ou da semana, né, coloquem aí na wishlist, peçam de presente de Natal, porque esse daqui vale a pena, tá bom? Eles vocês podem encontrar em todos esses sites de Saraiva Cultura, Amazon, vocês podem baixar, né, comprar o e-book, acho que deve ter no Kindle, né? Procurem aí, mas é algo que eu acredito que vale mesmo a leitura. Sobre a atitude empreendedora, ainda sobre esse tema, eu trouxe aqui alguns recortes de um artigo bem legal que eu achei na PUC, né? E aí, quem quiser ler esse artigo na íntegra, tá também aqui o destaque, o linkzinho para que vocês tenham acesso. O que é que esse artigo destaca?
que entre as principais habilidades e ações desejadas pelo mercado atual estão planejamento, proatividade. Gente, proatividade, como é bom, né? Alguém que faz acontecer, sabe? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aquela pessoa que realmente faz atrás, cria seu momento, se coloca ali, né? Tem a predisposição de querer ajudar, né? Ou que já vai ali, né? De forma proativa fazer acontecer. Isso é tão bom, né? Então, quem puder cultivar isso, cultive, que normalmente costuma ser bem visto, tá? Espírito empreendedor, perseverança e resiliência, em termos de pandemia, meu Deus do céu, resiliência, hein? E como vale? Inovação, aprender com os erros, sim, porque é natural, né? Quem se predispõe a fazer alguma coisa e quem está ali, né, em constante movimento, em ação, pode ser que uma hora erre. O erro é humano, né? Agora tenham cuidado com como encarar o erro, né? Às vezes a gente encara o erro como, ah, meu Deus, o desespero do mundo. Errei, sou um fracassado, não serve para nada, eu ia errar mesmo. Gente, calma, sossega o coração, não se julga tanto, né? Lembra que errar é humano. Agora, para o comportamento empreendedor, né, ou para o espírito empreendedor, o que vale é aprender com o erro. Estou eu aqui falando de empreendedorismo. Eu já empreendi algumas vezes, eu já errei algumas vezes, podem ter certeza, né? Já perdi dinheiro, já perdi tempo, já perdi amigo com essas coisas, mas aprendi muito, né? Coisas que, segundo meu pai olha para mim e tira onda de quanto que eu perdi nessas brincadeiras, e ele diz, minha filha, sair doutorado no mundo iria lhe ensinar. Claro que eu ainda quero fazer meu doutorado, né? Isso é mais uma forma, assim, de painho me consolar, entendeu? Então, aprender com o erro faz parte do jogo, né? Aprender rapidamente, que também é importante, o mundo está cada vez mais ligeiro, então a gente precisa aprender rapidamente, né? O que é que se está colocando aí como algo que é necessário saber, né? A gente está aqui tendo aula remota, né? Eu não tinha dado aula remota antes da pandemia, mas aí a gente aqui, né, foi se virando, aprendendo a mexer com o Google Meet, outras ferramentazinhas, Google Apresentação, Jamboard, isso, aquilo lá, aprimorou os conhecimentos de Classroom, pronto, tem aqui o mínimo necessário para começar o mais rápido possível a dar essas aulas. E aí, o que mais eu posso aprender, né? Aí a gente vai aprendendo aí de pouquinho em pouquinho, todo dia aprendendo coisinha, e vai mantendo o espírito jovem, né? Disciplina e organização de empreendedor, exatamente, né? Porque aqueles seres inquietos antigamente ganhavam aquele desconto, né? Ah, não, ele é indisciplinado porque é empreendedor, né? Assim, mas não, viu? Agora a gente precisa, assim, dar uma organizada, tá? E disciplina e organização também fazem parte dessa exigência para o novo perfil, né, e atitude empreendedora. Tomar riscos calculados e fazer networking, os contatinhos necessários e vitais para a manutenção e criação de vários negócios, tá? Se você está em busca, né, de ter uma atitude empreendedora, precisa colocar em prática também as seguintes condutas: enxergar as tendências, né? Enxergar de que forma? Estudando, lendo sobre o mercado, vendo o que é está conhecendo aqui no Brasil, no mundo, tá? Se conecta com o mundo, lê o que é está acontecendo por aí, enxerga essas tendências. Saber ler a realidade a partir de diversos ângulos, sabe por quê? Porque nesse tempo de agora, né, em parte causado pelas redes sociais, a gente passou a selecionar muito as fontes que a gente lê, né? De que forma selecionar demais? Eu estou falando selecionar muito como. A gente lê quem a gente se interessa, quem pensa como a gente. E aí a gente acaba ignorando ou banindo qualquer informação diferente ou de um ângulo diferente. É bom a gente ter cuidado, porque toda unanimidade é burra. Então, a gente precisa dar espaço para respeitar, assim, ou pelo menos ouvir a opinião do outro e tentar até cogitar a possibilidade se o outro não tem um tiquinho de razão, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, é bom a gente também saber ler a realidade a partir de diversos ângulos, né? Sabe aquela história, eu posso até não concordar com o que dizes, mas defendo o direito de dizeres. Então, pronto, escuta o que o outro tem a dizer, enxerga esse outro ângulo, conecta com o teu e tenta fazer
a média, tá certo? Desenvolver autonomia, ser curioso e estar sempre em busca de novos conhecimentos. Tá? Esse daqui é um mix da atitude empreendedora que eu achei bem legal trazer para vocês. Uma outra referência, e aí eu não podia deixar de trazer esse clássico, né, de Segundo Filion, como que a gente desenvolve esse processo de criação da visão que dá origem à ação, atitude empreendedora. Né? O processo de criação da visão está aqui ilustrado nessas figurinhas. Né? A visão, né, ela interage diretamente com as relações que nós temos. Quais relações? Relações familiares, relações com amigos, relações com vizinhos, relações com o que a gente lê, relações com o que a gente assiste. Tudo isso acaba deixando sua impressão, né, ou sua marca na nossa personalidade, né, ou nas coisas que a gente consegue ver e enxergar, né. Prova disso é que Filion coloca assim: quanto mais jovem é o empreendedor, maior a possibilidade dele empreender a partir de relações familiares. E aí, quanto mais adulto for o empreendedor, maior a probabilidade dele empreender em áreas que nasceram dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, vejam, relações contam muito ponto, né? E esse contexto também interage diretamente com esse outro, né? Esse que está aqui do lado direito, que é a energia, a liderança e esse termozinho alemão difícil de pronunciar, que quer dizer conhecimento de si e do setor. Ou seja, qual o conhecimento que eu tenho sobre mim, o conhecimento que eu tenho sobre o setor que eu quero atuar, a energia, ou seja, o tempo que eu vou dedicar a essa causa e a liderança. Eu estou à frente, sou eu que estou liderando e protagonizando esse sonho, estou conseguindo conquistar, influenciar e trazer para junto outras pessoas para jogar comigo ou não? Então, são esses mundos, né, esses pilares que interagem entre si na criação do processo, né, que interagem entre si no processo de criação da visão. Quais são as condições necessárias para o desenvolvimento de uma visão, segundo Filion? Ele diz que é canalizar as energias numa direção particular, porque sim, é comum que a gente tenha ao longo do tempo, né, diversas visões emergentes, visões que surgem paralelamente, que são aquelas ideias maravilhosas que alimentam o nosso cérebro e que muitas vezes deixam a gente inquieta, que às vezes a gente, né, rascunha num pedaço de papel, mas que rapidamente se apaga como um fogo de palha. Então, assim, se a gente quer uma coisa, se a gente sonha muito com a coisa, então vamos canalizar a energia para essa. Deixa as outras ideiazinhas, as visões emergentes, acalmadas, né, quietinhas ali no canto e foca em uma, canaliza a energia para uma direção, tá? Concentra-se num determinado campo de atividade e num determinado lugar, né? Começa ali com o mínimo viável para começar, nem que seja pequenininho. Adquirir experiência e conhecimento no assunto, né? Precisa ter conhecimento, lembram? Desenvolver metodicamente o pensamento vertical e o pensamento horizontal no campo de atividade em questão, ou seja, para onde ela pode crescer, com quem ela se conecta no mesmo patamar, também é importante saber, tá? Capacidade de pensar e fazer escolhas, claro, você vai empreender, você vai obrigatoriamente ter que fazer escolhas, né? Aptidão e desejo de se comunicar, inabalável determinação de realizar e concluir alguma coisa, iniciar e concluir alguma coisa, tá certo? Perseverança para trabalhar por resultados ao longo prazo, ok? Né? Alguém já fez experiência de plantar alguma coisa? A gente sabe que não é do dia para a noite que aquela sementinha nasce. Então, tem que ter uma paciênciazinha também para colher resultados a longo prazo. Quadro 2 traz os passos para iniciar o processo de desenvolvimento da visão. E aqui você precisa fazer a avaliação de suas próprias áreas de interesse, né? O que é que te interessa? Bota em jogo. Avaliação de seus próprios pontos fortes e fracos. Estimulação da imaginação pela leitura de estudos de casos biográficos, ou seja, se conecte com a história de outras pessoas, tá? Busque como que elas fizeram para chegar onde estão, né? Por onde elas passaram. Atividade da gente, né? Entrevistar um empreendedor. Quarto ponto, focalização de uma área de interesse que apresente efeitos sinérgicos com
com alguns dos seus pontos fortes. Ou seja, se você já tem um ponto forte que se conecta bem com aquela sua área de interesse, então potencializa aí essa conexão. E, por fim, desejo de iniciar o processo de desenvolvimento de uma visão. Você querer, né, construir essa visão e fazer acontecer. Para dar continuidade ao que a gente trabalhou nessa aula, eu sugiro essas leituras, né, complementares, além, essas aqui estão disponíveis a partir de um clique, além daquelas outras leituras que eu passei para vocês por meio dos livros, tá certo? Lembrem da nossa atividade, a atividade avaliativa, que é entrevistar uma pessoa com perfil empreendedor. Aproveite essa oportunidade dessa atividade avaliativa para ampliar seu network, para trocar ideia com uma pessoa que você admira, uma pessoa, né, que você reconhece como uma pessoa empreendedora. Né, você vai estar fazendo bem a você e a ela, porque hoje ser convidada para uma entrevista e contar um pouquinho da sua história empreendedora, né, é um baita de um elogio. Então, aproveitem essa oportunidade. Estamos bem pertinho do final da nossa unidade, mas próxima semana estaremos aqui de novo, tá bom? Até a próxima segunda. Se cuidem. Beijo.